Fala pessoal da Literatura Algo Mais, gravar um vídeo hoje especial, nunca publico sexta-feira, mas hoje é uma data que eu gostaria de publicar um vídeo, porque ontem eu recebi esse livro, que eu comprei na Amazon, no dia da Book Friday. O Fascismo Eterno, de Umberto Eco. Umberto Eco é um cara que eu tenho uma gigantesca admiração, porque ele foi um genial intelectual, um homem muito erudito, ao mesmo tempo que conseguia transmitir todo o conhecimento gigantesco que ele tinha de forma muito didática. E é isso mais ou menos que eu busco na minha vida profissional, é sempre tentar entender um contexto que é mais complicado para a maioria das pessoas e tentar traduzi-lo de uma forma popular e acessível. Senão não tem sentido nenhum, se não for para dividir o conhecimento, não tem sentido nenhum estudar, não tem sentido nenhum ler. E esse livro é muito marcante porque eu estou vendo, faz tempo já, muitos intelectuais, sociólogos, filósofos, dizendo que o Brasil não vive um estado fascista, que não se pode chamar o Bolsonaro e as milícias que o acompanham de fascistas, porque o fascismo é um movimento italiano surgido nos anos 20, depois da Primeira Guerra Mundial, com Mussolini e sua trupe de milicianos, religiosos, empresários, conservadores e etc. e tal. E eu sempre discordei dessa afirmação porque o fascismo italiano ele foi exportado para outros países. E diferentemente do nazismo, que foi um regime único na sua concepção filosófica e ideológica, o fascismo não tem ideologia, o fascismo não tem filosofia, o fascismo é pobre demais nas suas ideias e por isso que ele foi transportado para outros países mais do que o nazismo, por exemplo. Então foi na Espanha do Franco, em Portugal com Salazar, em vários outros países da América Latina no tempo das suas ditaduras e etc e tal, sempre de extrema direita. Então falar disso um pouquinho para a gente conseguir entender, e eu vou usar somente uma citação do Eco para poder falar do estado que nós vivemos, porque a teoria do fascismo eterno, ou fascismo, que o Eco trabalha nesse discurso que ele fez na Universidade de Colômbia, é que só basta uma característica que ele elenca, para que um país esteja vivendo um certo grau de fascismo. E aqui é muito fácil identificar movimentos políticos em vários países, não somente da América, mas também da Europa, e vários elementos que o Trump, por exemplo, usa nos Estados Unidos. Só que lendo esse livro eu fiquei muito surpreso pelo fato do Brasil parece ser esse modelo aqui. Então eu vou usar uma frase do Eco para poder falar, tentar justificar e fazer esse link com o que é o fascismo eterno e o que a gente está vivendo no Brasil desde 2018. Então, Umberto Eco ele elenca 14 características do fascismo. Porque uma coisa é verdade, e na verdade eu não fiquei surpreso de ler o Brasil nesse livro, que é um discurso de 1995. Eu já havia identificado muito, é um tipo de leitura que eu faço bastante, eu gosto muito de história, então eu sempre vou lendo, vou tentando identificar na história momentos que nós estamos vivendo. E faz tempo que eu falo isso. Então, quando eu chamo o Bolsonaro de fascista, ele não é um xingamento qualquer, ela tem um fundamento teórico, né? E depois de ler o Fascismo Eterno, mais ainda essa teoria se firma na prática. Porque o Eco fala uma coisa que é muito importante a gente entender, que o fascismo ele nunca morre. O fascismo é como uma fênix, né? Ele sempre ressurge. E ressurge com um líder que agrega todo um tipo de discurso que historicamente é super populista, raso, de fácil compreensão, e ser fácil de compreensão não é um problema, ser populista é um problema, porque não tem ideia nenhuma, não tem ideologia nenhuma, não tem filosofia nenhuma, não tem ideia de absolutamente nada sobre nenhuma temática do Estado, mas consegue angariar votos porque existe também a força do ódio ao contrário, né? E que foi isso que aconteceu em 2018 no Brasil, né? Então essa análise do Eco de 95 num discurso que ele fez em Colômbia, uma universidade dos Estados Unidos, e depois ele fez algumas adaptações para fazer o livro, toca num ponto essencial, porque o fascismo ele não vai se apresentar outra vez como se apresentou na Itália em 1922, a partir daquele momento até o final da Segunda Guerra Mundial. O fascismo não vai se apresentar na sua forma totalitarista como se apresentou em outros estados além do italiano.
como foi na Espanha, por exemplo, ele vai se apresentar com uma outra roupagem. Na Espanha ele era hipercatólico, né? E na Itália ele começa sendo anti-religião e se transforma também num conservadorismo católico ligado muito ao Papa naquele momento, né, histórico e tal, do final dos anos 20. Então eu vou usar uma frase do Eco, porque eu não vou falar das 14 características, eu já coloquei isso no story ontem, algumas delas, e a gente vai identificar muito o Brasil atual e como as coisas se movem politicamente e socialmente nesse momento da nossa história. Então a frase é possível conceber um movimento totalitário que consiga reunir monarquia e revolução, exército real e milícia pessoal de Mussolini, os privilégios concedidos à igreja e uma educação estatal que exaltava a violência e o livre mercado. Então vamos lá. Esse movimento fascista do Brasil consegue abarcar a monarquia. Não faz nenhum sentido que o Brasil ainda fale de monarquia, mas tudo bem. Por exemplo, o príncipe seria vice do Bolsonaro em 2018. E aí, por alguns motivos, não foi. Entre eles, a possibilidade do cara ser homossexual, que diziam na época lá, e pouco macho, né, como usou a palavra alguns seguidores do presidente. E eles também aparecem, o Bolsonaro aparece como um revolucionário, um anti-establishment, um anti-sistema, mas foi deputado 28 anos, apresentou 2 únicos projetos, que ninguém sabe quais são, e comia o dinheiro do gabinete, botava no seu bolso dos esquemas da rachadinha dos filhos dele, aí, como a gente sabe. Exército Real, existem mais de 10 generais no governo, oficialmente. Milícia pessoal, e aí não precisa ser muito matemático para entender as relações dos filhos do presidente com milicianos acusados e condenados por assassinato e outros crimes no Rio de Janeiro. Uma milícia também virtual que ataca e denigre a imagem de todas as pessoas com notícias falsas. Privilégios às igrejas, ou seja, a gente tem aqui uma ligação diretíssima entre a cúpula do governo e grandes líderes religiosos, principalmente da igreja evangélica. Uma educação estatal que exaltava a violência. Aqui nesse caso, a educação, na verdade, ela está sendo subsidiada a um movimento totalmente contrário ao saber, e isso é fascismo. Uma educação que quer recontar fatos históricos muito bem definidos, como dizer que nazismo é de esquerda, ou dizer que a ditadura militar foi um bom movimento e que salvou o Brasil do comunismo. E não existia nenhuma ameaça real ao comunismo em 1964. Isso foi uma fake news, né? E isso são argumentos, né? São fatos, na verdade, não são argumentos. Estão nos livros de história e quem quiser ver, verá. E aqueles que querem recontar a história são fascistas igualmente. Uma violência, um culto à morte, ir na marcha para Jesus com vários pastores evangélicos e fazer a arminha na mão e dizer que o erro da ditadura foi torturar e não matar, e Jesus foi um torturado, assassinado, né? E essa contradição entre religiosidade fervorosa e defesa da morte, através da violência. E o livre mercado, né? Que não, de livre mercado não existe absolutamente nada, porque os movimentos fascistas são nacionalistas. Aqui nós inventamos um outro tipo de nacionalismo que se bate continência para a bandeira dos Estados Unidos, que coloca a bandeira de Israel à frente da bandeira brasileira e que se quer vender todas as empresas nacionais para a bem e a glória dos Estados Unidos e não por interesses do Estado, que deve estar acima de tudo, né? Esse lance do Brasil acima de todos é só falácia, porque os nacionalistas brasileiros são, na verdade, entreguistas, né? Entregaram a base de Alcântara, vendem plataformas por valores menor do que o Ike Batista vendeu um iate, venderam a empresa nacional de aviação para os Estados Unidos, e o último absurdo do governo foi o Bolsonaro dizer para o Al Gore que gostaria de explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. Então aí existe um prostituísmo, né? Não um nacionalismo. Então com essa frase fica bastante claro vários aspectos do fascismo, e que essa nova roupagem no Brasil, na verdade, encontra todas essas roupas aqui, que Humberto Eco fala em Fascismo Eterno, que é um livro muito pequenininho, tem 58 páginas, o formato dele é mais enxuto, essa leitura é muito rápida. Humberto Eco é demais didático, então todos os exemplos que ele usa aqui são muito visíveis.
um grande aspecto do novo fascismo é o machismo e o controle da sexualidade. Então no Brasil nós temos isso de uma maneira marcante, de uma pastora evangélica matar o seu marido porque não pode se separar dele porque Deus não vai gostar, mas assassinar tá tudo bem. E nenhuma igreja, nenhuma instituição religiosa protesta nem nada. Uma menina estuprada e engravida e para fazer um aborto é chamada de assassina e etc e tal. E esse controle também da questão da homossexualidade, que alguém transar com alguém importa mais do que os interesses do Estado, os interesses econômicos e a vida dos miseráveis do Brasil, que são milhões e milhões. Então o fascismo eterno e o fascismo à la brasileira tem todas as qualidades do fascismo tradicional e tem todas as roupagens modernas do fascismo atual. E aqui, obviamente, com uma pitadinha de brasileirice, que é esse nacionalismo entreguismo do Bolsonaro, do Paulo Guedes e da sua galera. Né? E aí eu não vou nem entrar no mérito de privatizar é bom ou ruim. Nós não estamos falando disso não. Nós estamos falando simplesmente de entregar nossas empresas de maneira sucateada por um valor ridículo a empresas mundiais. E que não vão gerar economia nenhuma ao Estado, porque o Estado não é tão grande assim. Né? Os Estados Unidos têm mais funcionários públicos do que o Brasil. Isso é um dado, é só procurar. Tá bom? Então, o Fascismo Eterno, um vídeo especial, uma publicação dia de sexta-feira que não é muito comum, mas que ao ler isso ontem, antes de dormir, moveu muito as minhas vísceras e os meus sentimentos. E também dizer àqueles que falam que o Brasil não vive um Estado fascista porque o fascismo é um movimento italiano, vocês estão completamente equivocados. E eu estou falando de caras muito famosos, assim, que eu tenho muita admiração. Né? Não vou citar porque não é do meu feitio, mas o Brasil vive sim um Estado fascista, o governo está sendo ocupado por um fascista e toda a milícia pessoal desse governo é fascista igualmente como era fascista o governo de Mussolini, de Franco e de Salazar. Tá bom? Um abraço para vocês aí,